Muy buenas tardes, Uma boa tarde, amados amigos y hermanos amáveis presentes amigos e y irmãos todos los que están presentes e en diferentes os que estão em países, diversos países, ministros, ministros, y sus congregaciones, suas congregações, y también el misionero Também Miguel Bermúdez o Marín, missionário saludo. Miguel Bermúdez Marim, uma saudação y también feliz cumpleaños para e el ingeniero também Iván Sarmiento, feliz aniversário coordenador ao da engenheiro Embajada Mundial Ivan de Sarmiento, Activistas por la Paz coordenador da Embaixada em Colômbia, de Ativistas pela Paz na e ao Colômbia, coordenador de e ao Estados Unidos, coordenador dos Estados Unidos, Joel Ortiz. E também desejo felicitar as madres Eu bolivianas também desejo felicidade em seu dia para as mães das bolivianas em seu dia das mães, hoje, 24 de maio de maio del de 2015. A continuação, Na sequência, teremos três reportagens das atividades da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz durante a última gira por o último Colômbia. percorrido pela Colômbia. Portanto, adiante com esses três curtos documentários para que estemos al tanto para podermos estar de los trabajos a par de la Embajada dos trabalhos Mundial da Embaixada de Activistas Mundial de por la Ativistas pela Paz. Volveré E logo para eu estar voltarei para com ustedes. estar com vocês. En un espacio de diálogo e interacción de saberes se desarrolló el segundo Foro Judicial Nacional Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos en Villavicencio, la Puerta del Llano Colombiano. Evento realizado pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, associado com a Assembleia Parlamentar. Estamos certos que las ponencias e as conclusões que vão a salir as falas e as conclusões que sairão deste evento ajudarão a seguir construindo este cenário de paz e esse laboratório de paz que esperamos que o departamento do META seja para acabar com os conflitos. O compromisso com as vítimas de todo conflito, seja particular e é para garantir a justiça e a paz, a justiça restauradora que não somente impõe apenas aos vitimários, mas que também repare os danos causados e, na medida do possível, restaure as coisas ao estado que estavam antes da condição das Funcionários condutas. governamentais, autoridades Autoridades judiciais, membros do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário, membros das Forças Militares, da Polícia, estudantes universitários e representantes da sociedade civil ouviram as dissertações, análises e propostas de importantes magistrados e acadêmicos da região. Hoje em dia, essa presunção da inocência indica, diante de tudo, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude frente ao processador, porque não basta presumir o inocente, mas ter
Não basta com presumir ao inocente se a maioria das medidas de segurança são privadas da liberdade. A educação tem que ser mudada em toda a universidade para poder abordar essa etapa dos conflitos. A universidade é um ato importantíssimo para essa etapa de pós-conflito e tem que reformular suas formas de ensinamento. E, acima de tudo, tem que ser uma garantia que este pós-conflito se mantenha em paz. O processo de paz pelo qual a Colômbia atravessa é um cenário de diálogo que, além de acordos, é necessária a implementação de uma justiça para garantir os direitos das vítimas dos conflitos. Eu achei importante falar desse princípio de legalidade, porque, desafortunadamente, nós, operadores, permanentemente nós o desconhecemos. E para aquilo que tendemos a abusar da função que nos dá e nos intrometemos permanentemente em outras funções, como a função de legislar. A privação da liberdade de deixar o direito do Estado deve ser a última razão do exercício desse poder punitivo e da obra de implementação do Código Penal, Código de Procedimento Penal. E, ante tudo, a expressão de que eu faça para respeitar os demais. A participação estudantil dissertou os assistentes sobre a convivência pacífica, mas, além de qualquer indiferença, a importância de respeitar as ideias daqueles que não pensam como nós pensamos, mas que têm direito de se expressar livremente. É necessária educação para pós-conflito. A pena é mais poderosa do que a espada. O peso de uma faculdade de Direito é o reflexo na sociedade. A universidade é um setor importantíssimo para essa etapa do pós-conflito. A presunção da inocência deve se traduzir em um tratamento da dignidade humana. Com áreas de reflexão e conscientização foi finalizado o segundo Fórum Judiciário Nacional e dando continuidade às séries de fóruns que a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz está realizando em diversos países do continente. Militares integrantes da Escola de Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário do Exército Colombiano foram os principais assistentes ao terceiro Fórum Judiciário Nacional, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, realizado na sede do Centro de Educação Militar da cidade de Bogotá, no marco do projeto Justiça para a Paz. Com a dissertação do embaixador mundial da EMAP, Dr. William Soto, e a intervenção do Maior General Vicácio de Jesus Martins Espinel, chefe de Educação e Doutrina do Exército Nacional, então começou a análise e reflexão sobre paz e justiça. Como soldados, nós somos os primeiros que queremos a paz, porque sabemos tanto o que os nossos homens sofrem, como também o inimigo sofre. E por esse sofrimento é que nós queremos a paz. E hoje valorizamos todos os esforços que o autogoverno está fazendo, que as mesmas instituições estão fazendo. E certamente aspiramos que possamos alcançar esse acometido que é um clamor nacional. Uma justiça demorada não é justiça. E uma justiça que somente castiga aos vitimários, sem reparar o dano, é uma vergonha para o Estado. Os diálogos de paz que
hoje tem a nação colombiana que a coloca como exemplo das demais nações do mundo. Esse processo de paz merece nosso apoio e contribuição na busca de soluções que permitam superar as diferenças. Os acontecimentos históricos no mundo serviram de fundamento no desenvolvimento de temáticas sobre direitos humanos, com o fim de expor aos assistentes a importância de conhecer os atos do passado, como prova da intolerância, desconhecimento da dignidade e o desrespeito pelo outro, ao que pode chegar os seres humanos. Sabem o porquê o aparato nazista fez o que realmente fez na União Soviética? Porque a União Soviética, em sua guerra, então saiu contra o aparato comunista. E Hitler, muito obviamente, utilizou a falta de subscrição do tratado para fazer com que a terra avançasse no território soviético. A presunção da inocência nasce do respeito da dignidade humana, porque ao ser humano lhe é concedido digno, e ao ser considerado digno, então implica dois princípios que devem ser respeitados: a individualidade pessoal. Indene é aquele que não sofre um dano, pois o Estado e nós, as autoridades, temos que garantir que o ser humano, ele não pode ser humilhado, o ser humano não pode ser mancilhado, o ser humano não pode ser degradado da sua condição de ser humano. Presumir o ser humano inocente faz parte do respeito à sua dignidade humana. E esta é uma das mensagens que a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz leva através dos fóruns judiciários nacionais. Todo indivíduo tem o direito de opinião e de expressão. Essa ideia não é nova, essa ideia não foi fundada em 1948. Essa é uma ideia que foi fundada desde a criação do homem. É uma ideia que é um instinto do ser humano, mas ao vê-lo escrito, faz com que cada Estado designatório da ONU deve respeitar isso. Somos seres imperfeitos e por isso aceitamos o eventual equívoco próprio, mas também somos perfeitíveis e por isso ampliaremos a ferramenta do diálogo. A relação entre direitos humanos, direito internacional humano e direito penal se move desde o princípio de proporção, respeitando os protocolos dos direitos humanos como lei. Até pouco tempo, muitas pessoas falavam e diziam que uma norma tirava a outra, ou me aplica o LH ou direitos humanos, ou seja, não é assim. Depois de muito trabalho, então se colocou uma sentença que nos disse e nos ensina e nos mostra que a Colômbia é um país unitário e onde eu aplico os direitos humanos, pois eu aplico direitos humanos aonde não esteja se apresentando o conflito e onde eu aplico o direito internacional humanitário nas áreas onde estão sendo apresentados conflitos. Um direito, uma instituição, inclusive a vida. Sem dignidade humana não seria dignidade. Um direito, uma instituição aonde não prevaleça e se caracterize por fazer prevalecer a dignidade humana. Não é um direito ou instituição que vale a pena resgatar. Em sua exposição, a líder da comunidade originária Arhuaca, como delegada da Comissão Assessora da Paz da Presidência da República da Colômbia, assinalou que os direitos humanos são um tema novo para os povos aborígenes. Com a chegada da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, surgem dois temas muito importantes. Os direitos humanos podem se resumir em direito de primeira, segunda e terceira geração. Com a chegada dos direitos dos povos indígenas, se reconhecem os direitos espirituais. Os uniformados assistentes fecharam a jornada com a oração da pátria. E o acompanhamento final da banda marcial da escola, como símbolo de uma linguagem de força, coragem e respeito pela vida, a dignidade e os direitos humanos.
El Centro de Convenciones de la Gobernación de Tolima O Centro de Convenção da Governação de Tolima foi o cenário para que milhares de assistentes participassem do Fórum Educando para lembrar que se realizou no 11 de maio de 2015, na cidade musical da Colômbia. O encontro educativo começou com o percorrido dos assistentes através da galeria fotográfica, que mostra a cronologia da barbárie, genocídio durante a época do nazismo alemão, entre 1933 e 1945. Estudantes, políticos, diplomáticos e o público em geral ouviram a respeito da importância de lembrar do episódio de devastação mais vergonhoso que a humanidade já sofreu, a fim de reconhecer sinais de alarme que possa evitar futuros genocídios. O ensinamento do Holocausto como um paradigma do genocídio não deve ser direcionado exclusivamente a uma nação. Deve também apelar ao coração de cada indivíduo, onde todos os valores e princípios éticos e morais se fortalecem. Uma vez introjetados, são tidos por cada pessoa em torno de si ao se relacionar com seus semelhantes. Os expertos recalcaram, entre outros aspectos, que a educação é o instrumento adequado para ensinar valores humanos e princípios constitucionais para as gerações presentes e o respeito aos direitos humanos, a dignidade e tolerância entre indivíduos como parte de uma só família, a família humana. Nós temos que aprender a saber que a maioria dos seguidores de Hitler, incrivelmente, não somente tinham graus universitários, mas de pós-graduação. E aí é quando diz: do que adianta a educação se não está cheia de valores? Os cientistas, os médicos, as enfermeiras, os engenheiros, academicamente privilegiados. E vem a pergunta, como dizia o Dr. Soto, na Alemanha do Beethoven, na Alemanha de Goethe e na sociedade mais culta que havia no século XX, a Shoah nos ensinou que é possível escrever poemas e matar aos seres humanos nos crematórios. E depois disso, sabe o que? Jogar suas cinzas no rio ou servir elas de abono para mostrar que não há lembrança da vida. Isso nos mostrou os alemães. Enquanto vê as cidades completas matando a população, aqueles nazistas realizaram genocídios em milhares de judeus, aos quais torturavam, logo sacrificavam eles em câmaras de gás, no campo de concentração da Polônia e de outros países. Uma vez que a condição derrotou a maquiavélica ideia do Hitler e o castigo daqueles que os acompanhavam foi impactante, foram fuzilados. Enquanto que o homem que teve 1000 anos de poder nem sequer teve coragem para enfrentar o castigo e se escondeu no subterrâneo e deu um tiro nele mesmo. Como um ato emblemático, se descobriu a placa comemorativa de pegadas para não esquecer do senhor Levi, com suas marcas palmares e com a sua neta e bisneta também. O Holocausto não é outra coisa a não ser a separação entre a razão e o amor. Lembrem-se disto. O direito é racional. E em nome do direito se cometem muitas vezes muitas coisas contra a humanidade. E em especial em sistemas opressivos. A desumanização do outro não pode partir a não ser de um lugar, de um ser que se desumanizou. Esta é a gênese dos direitos humanos. Não voltar a desumanizar o humano. Um dos grandes problemas e as dificuldades que há a nível mundial e há também na Colômbia é a falta de memória histórica.
E eu aspiro, queridos estudantes, meninas, meninos, jovens, que hoje vocês tenham interiorizado esta mensagem. Certamente em sua escola de história, alguns professores já tenha compartilhado algo com vocês desses episódios. Mas isso, como nos disseram aqui, é verdade. Não são fotomontagens, ocorreu. Assassinavam as pessoas pelo simples ato, as crianças. E o que mais me dói é pelo simples ato de serem judeus. E é vocês, queridos jovens, que nós chamamos a mudar a história. Se vocês captaram as mensagens que nos foram dadas hoje aqui, aí expressou que a chave está na educação e na consciência para gerar através da educação. Fóruns como este está se realizando em toda a América Latina para manter viva a memória e história de atos de pessoas que sofreram a devastação e o extermínio, para concluir com razões que não justifiquem a desumanização. Essas foram as atividades as últimas que tivemos no percorrido que realizamos nesta última viagem. Agora vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 23. E 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 em diante. Colossenses capítulo 1, versículo do 12 em diante, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo, de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que, outra hora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Do qual eu fui constituído ministro. Agora vamos ler o que Paulo disse no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 1 em diante. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus, porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não pela vista. Temos bom ânimo, mas desejamos estar antes ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Agora no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versos 1 em diante, diz assim: não me conviene gloriar-me, pero vendré las visiones. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Lembrem-se que é o mesmo Paulo falando da experiência dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu.
Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora, o nosso tema é as dimensões. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Existem diversas dimensões. Nós temos a dimensão da luz, número 1. Nós temos a dimensão da matéria, número 2, número 3. Temos a dimensão de tempo com o tempo. Essas três, normalmente, é nas quais nos movemos. Com a visão, se faz contato com a luz. Com o nosso tato, fazemos contato com a matéria. E assim por diante. Agora também temos a quarta dimensão, a qual é a dimensão das ondas, onde está a rádio e a televisão transmitindo os seus programas. E transmitem áudio, fotos, vídeos e atividades ao vivo. Esta é a dimensão das comunicações. Nós também temos a quinta dimensão. Essa é a dimensão para a qual o pecador vai, porque ele não aproveitou o seu tempo para receber a Cristo e ser limpo com o sangue de Cristo. E, portanto, lhe corresponde ir a esta dimensão. O reverendo William Branham disse: a quinta dimensão é um lugar horrível. É a dimensão onde as pessoas estão como em um pesadelo. E ninguém gosta de estar em um pesadelo. Mas Deus colocou diante do ser humano a vida, a qual é Cristo, e a morte. Aquele que não escolhe a vida para viver eternamente, para que ao morrer não tenha que ir para a quinta dimensão, mas ir ao paraíso, para a sexta dimensão, a qual é a dimensão para a qual os crentes em Cristo vão quando eles morrem, quando seus corpos físicos morrem aqui na terra. Esta sexta dimensão é a qual todo mundo quer ir quando o seu corpo físico morre.
E para ir para lá é possível, recebendo a Cristo como seu Salvador. É a oportunidade que Deus dá ao ser humano para ser reconciliado com Deus, e quando terminar seus dias aqui na terra, então passará para a sexta dimensão, a dimensão da teofania, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais. E o que mais há depois da sexta dimensão? A sétima dimensão, onde Deus está. Nesta sétima dimensão é onde Cristo está, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos aqueles que o recebem, como seu único e suficiente Salvador. A dimensão é a dimensão de onde Cristo sairá do trono de intercessão, onde Ele está sentado, desde que Ele subiu ao céu, do qual Ele falou em São Mateus capítulo 28, versículo 64, quando disse que o Filho do Homem, Ele se sentaria à destra de Deus. E por isto, quando foi visto por alguns, dois apóstolos, ou os apóstolos falaram a respeito de Cristo, e onde Ele está, eles disseram que Ele está sentado à destra de Deus. E o que Cristo diz a respeito disto? Ele disse que se sentaria à destra de Deus e, portanto, no trono de Deus. E ao estar na destra de Deus, vejam vocês, quando um executivo, ou um oficial, ou um presidente de uma nação diz a uma pessoa importante que ele tem, diz: este é a minha mão direita. Ou seja, que tudo o que ele fará, ele o fará através desta pessoa. Tudo o que Deus fez no passado, Ele está fazendo no presente, ou fará no futuro. E é através de Jesus Cristo. E tudo o que Cristo fez através das diversas etapas da igreja, Ele o fez através da sua igreja, onde nasceram os seus diversos mensageiros para cada era. Nasceram no reino de Deus. Lembrem-se que em Filipenses capítulo 3, versos do 20 ao 21, São Paulo diz: porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante
ao seu corpo glorioso, ou seja, a semelhança de Deus, nós a obteremos na segunda vinda de Cristo, quando sejamos transformados, os que estamos vivos, os crentes em Cristo, e os que morreram crentes em Cristo, sejam ressuscitados em corpos glorificados, ou seja, do pó da terra, Cristo criará um novo corpo, um corpo perfeito, glorificado para cada crente nele, que morreu fisicamente. Portanto, quando Cristo saia do trono de intercessão, lá na sétima dimensão, a dimensão de Deus, onde Deus está sentado em seu trono e tem o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o qual é o livro de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação. Cristo, o Cordeiro de Deus e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual faz intercessão com o seu próprio sangue em cada pessoa que o recebe como seu Salvador e o mantém limpo de todo pecado. Em todas as ocasiões que a pessoa falha, sendo um crente em Cristo, e não se aparta do Senhor, Cristo limpa de todos esses erros, falhas ou pecados, e assim o mantém limpo, o qual está representado no lava-pés. E quando sair do trono de intercessão, se converterá ou sairá como o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Ele tomará esse título de propriedade, o abrirá no céu. E em Apocalipse capítulo 10, desce do céu com um livrinho aberto em sua mão para trazê-lo para a sua igreja, para a obra de reclamação. E assim como João recebeu o título de propriedade, o livro selado com 7 selos já aberto, e João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e os seus mensageiros para cada etapa da igreja. Portanto, ele vem com esse título de propriedade para trazê-lo para a sua igreja, para restaurá-la fisicamente, para a vida eterna com corpos eternos e glorificados. Em cada era está o grupo de crentes com o mensageiro de cada era, que os representa na terra. A revelação divina vem da parte de Cristo através do seu Espírito ao mensageiro que a capta, e ele dá ao povo, revela para o povo, ungido pelo Espírito de Deus, aquilo que o povo tem que receber, o povo desta era. E ele reserva uma parte a qual ele não pode dar ao povo,
porque corresponde ao mensageiro manter uma parte desta revelação e, acima de tudo, o que está relacionado com ele e o tratado de Deus com ele. Pode dar a la ligera algunos detalles, pero ele pode dar de forma rápida alguns detalhes, mas a revelação que ele tem que guardar para si mesmo, ele não pode dar. Podemos ver São Paulo aí dizendo que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ele viu e ouviu coisas que não foram permitidas ao homem conhecer. Ele tinha que ficar calado. Assim também ocorreu com o reverendo William Branham, quando ele foi em visão a uma grande carpa catedral e viu tudo lá. E logo entrou a um pequeno quartinho e lá viu coisas e ouviu coisas. E viu um nome. Depois ele procurava o nome que ele tinha visto lá. E foi proibido a ele dizer as coisas que lá aconteciam. Todo o funcionamento lá dentro foi proibido dá-lo a conhecer, para que não se levantassem imitações, para desta forma proteger o programa de Deus. Porque é quando se levantam imitações é que se lança a perder a obra de Deus. Agora existem sete dimensões. A sétima é a dimensão de Deus, onde Cristo está. E quando ele sair de lá, tomar o título de propriedade, ele o abrirá no céu. Logo então passará para o paraíso, para a sexta dimensão. Lá ele julgará os mensageiros. Logo então virá com todos eles, com os mensageiros, com o grupo da sua era, para receber um corpo glorificado eterno, naquilo que chamam de a ressurreição dos mortos em Cristo, crentes em Cristo, o qual será, na qual será que Deus, Cristo, do pó da terra, ele trará um corpo novo, eterno, glorificado, igual ao corpo glorificado que Cristo tem. E os que estejamos vivos seremos transformados. Vejam, Cristo vem do céu, da sexta dimensão, passa pela sexta dimensão, e da sexta dimensão ele passa a esta dimensão terrena, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estamos vivos. Não podia ser para a primeira era. A primeira era já passou e não aconteceu isso. Tampouco para a segunda era. Já se cumpriu o tempo da segunda era e não aconteceu a vinda do Senhor com o título de propriedade para o trazer para a sua igreja. Tampouco a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Já se passaram essas 7 eras. E Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão como sumo sacerdote por todos aqueles que o recebem como o seu Salvador. Da sétima era, o reverendo William Branham logo diz: olhe para cima, a era que vem.
a era de pedra angular. Esta não é a era de São Paulo, nem dos outros mensageiros, nem sequer do reverendo William Branham. Ele disse que ele está nesta etapa do pescoço, que é o que une o corpo com a cabeça, ou a cabeça com o corpo. A cabeça é Cristo. Agora, se não foi para nenhuma das 7 eras a segunda vinda de Cristo, com os santos que partiram para ressuscitá-los, então para qual etapa é? É para a era da pedra angular, a qual é a era de ouro da igreja, é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o ano do jubileu novamente se cumprirá. Porque é uma etapa paralela à do tempo de Jesus, e aquela era a etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, o qual era Cristo. E, portanto, a etapa para a segunda vinda de Cristo também era de pedra angular, para o qual, na sétima era, ele enviou o mensageiro João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E para o último dia, para a sétima era, ele enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham. E de acordo a como Deus revelou a ele tudo o relacionado à segunda vinda de Cristo, assim será que se cumprirá. Portanto, é importante conhecer a mensagem que Deus trouxe através dele, para que não lhes passe despercebido a segunda vinda de Cristo, como passou despercebido aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas e até mesmo aos líderes políticos do tempo da primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade. Agora, algo importante é que haverá um sinal físico importante, grande, e é que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, terá em algum lugar, em algum país, uma grande carpa catedral, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, nesta coluna de fogo, entrará e se apossará e pousará em um quartinho pequeno. Será aí o lugar final entre os gentios, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo, desde a sua trajetória, desde Israel, Ásia Menor, Europa, América do Norte, chegará na parte onde se terá uma grande carpa catedral e um pequeno quartinho de madeira dentro desta grande carpa catedral. E isto, pois, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de ouro
na era da pedra angular, tem que realizá-lo. Ou seja, há um sinal físico. Como no tempo de Noé, que houve um sinal físico. Era a arca de Noé. Assim como houve templo ou tabernáculo no tempo de Moisés, assim como houve um templo ou tabernáculo no tempo de Moisés, onde estava a presença de Deus naquela nuvem, ou coluna de fogo, também no tempo do rei Salomão, houve um templo, onde no lugar santíssimo daquele templo morava a presença da Shequina, a presença de Deus naquela luz mística que havia aparecido ao profeta Moisés em uma sarça que ardia e não se consumia, lá em Horebe, o qual está no Êxodo, capítulo 3. Agora, a presença de Deus em Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, nessa coluna de fogo, nessa coluna de luz, esteve entre a sua igreja de era em era e foi passando de uma era para outra até chegar na era da pedra angular, a qual é a era do lugar santíssimo, desse templo espiritual, a qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí estarão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, de acordo a Zacarias capítulo 4, versículo do 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 14. Aí estão representadas as duas oliveiras. Naqueles dois querubins ou anjos de ouro que estavam sobre o propiciatório, que é a tampa de ouro da arca do pacto, e os dois querubins de madeira de oliveira, gigantes, cobertos de ouro, que o rei Salomão o construiu, os colocando no lugar santíssimo do templo. Nós temos aí a madeira de oliveira, que nos fala das duas oliveiras. Estes são os anjos que Cristo envia com grande voz de trombeta para chamar e reunir os escolhidos, os quais são 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. E vamos ver o que nos diz o reverendo William Branham com relação relacionado à vinda do Senhor. Na mensagem à festa das trombetas, na página 41, parágrafo 189, diz assim: isto será a trombeta, a festa será rejeitada, então o seu Messias será dado a conhecer. Notem, eles conhecerão seu Messias quando o vejam. Ele vem desta vez em poder. Aquele que eles rejeitaram, ele vem em poder para a noiva gentia. E os judeus vão reconhecê-lo. Ou seja, que a promessa da segunda vinda de Cristo é para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E os judeus verão ao Messias, ao Cristo, o ungido vindo para a sua igreja, e eles dirão: este é o que nós estamos aguardando, esperando. Isto é também o que diz
reverendo William Branham, na página 22 do livro de citas. O reverendo William Branham, na página 22 do livro de citas. Parágrafo 176. Dice: trayéndolos outra vez, diz, trazendo-os outra vez para que creiam. Quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhe, este é o Deus a quem esperamos. É Ele. Mas Ele não vem por eles. Ele vem por sua noiva. Ou seja, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo tem uma grande bênção para o tempo final. É a vinda do anjo forte que desce do céu, de Apocalipse capítulo 10, envolvido em uma nuvem. E vem com o livrinho aberto em sua mão, e vem clamando, como quando um leão ruge. Porque ele vem como leão, ele já não vem como cordeiro. Ele veio em sua primeira vinda. E na sua segunda vinda é como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Agora vamos ver o que o reverendo William Branham disse no livro dos selos, página 57. Diz, e vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Apocalipse capítulo 10. Agora, se você prestar bem atenção, você vai notar que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto. Ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora diz que ele vem aos judeus. E agora, bem, continuando, e o seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo. Lembrem-se do anjo de Apocalipse capítulo 1. Esse é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. O mensageiro a Israel vem por sua igreja. Ou seja, que há uma relação desse anjo com Israel e com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora lembrem-se, esse anjo forte é Cristo vindo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Ele foi chamado de o anjo do pacto. Foi chamado o Espírito Santo. Página 120, 121, 21 diz, ao final da 120, agora nós temos visto o mesmo,
o qual é Cristo. Ele está falando de Apocalipse 10. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja, o chamado coluna de fogo. É o anjo do pacto. E assim por diante. Ou seja, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. No último dia, para a Igreja do Senhor, Jesus Cristo, a mensagem que Deus terá é através do Espírito Santo, clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Esta é a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para dar a fé, para serem transformados e raptados e serem levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso, a igreja o receberá na terceira etapa, da qual o reverendo William Branham fala, onde Cristo se manifestará em toda a sua plenitude em uma grande carpa catedral. Por isso, é tão importante esta visão da carpa e o cumprimento dela para a glória de Deus e bênção de todos os crentes em Cristo que vivem neste tempo final, e os crentes em Cristo que já partiram, os quais agora mesmo estão olhando para cá, estão ouvindo o que nós falamos e desejosos em voltar, porque eles voltam para receber um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, que Cristo criará para eles do pó da terra. E nós também estamos desejosos de que se cumpra a visão da carpa, porque nós queremos ser transformados o mais breve possível, antes que os juízos divinos caiam sobre esta terra. Lembrem-se que quando vem uma tempestade, então os ventos começam a ficar mais fortes, e com os terremotos então começam, e já está bem forte essa situação dos terremotos, e também dos vulcões, também dos maremotos, de tsunamis e as guerras por todos os lugares, e muitos tremores de terra também. Portanto, esses já são princípios das dores de parto, porque a terra dará a luz a uma nova terra. Portanto, os vulcões, com a lava vulcânica que deles sairá, e a cinza vulcânica renovarão a terra. Será a terra preparada para o reino milenial de Jesus Cristo. Tudo está com dor de parto, tudo está clamando pela vinda de Cristo e o seu reino, o reino milenial. E nós mesmos clamamos por nossa redenção do corpo, a qual é a transformação dos nossos corpos, para estarmos com corpos glorificados iguais ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu, porque nós seremos a sua imagem, corpo angelical teofânico,
e a sua semelhança física, corpo glorificado, o qual é um corpo interdimensional. Lembrem-se que Cristo, quando ele ressuscitou, ele entrava e saía de onde estavam os discípulos, ainda que as portas estivessem fechadas. Ou seja, ele passava de uma dimensão para outra, porque as dimensões não estão longe. As dimensões elas se manifestam aqui, nesta terra. Por exemplo, quando aparecem anjos, eles estão em outras dimensões. Portanto, esta dimensão está sendo manifesta. Ou seja, que não é necessário ir em um foguete daqui até Vênus para poder encontrar a dimensão dos anjos, para encontrar a dimensão para onde os crentes em Cristo vão. Ela está aqui mesmo e se estende a uma distância a qual não sabemos. Vamos dizer, a dimensão da luz, nós a temos, mas também temos a dimensão da matéria. Estão juntas. O que os separa é o que é uma a luz e a outra a matéria. Até mesmo o corpo tem luz e também está a dimensão do tempo, aqui também conosco. Por isso, nós também utilizamos relógio, porque estamos em dimensão de tempo. Também a quarta dimensão, a dimensão das ondas, está também presente. Mas não pode ser vista pelo olho humano, porque é uma dimensão mais rápida. Porém, ela está conosco. Você liga um rádio ou uma televisão e então você vai começar a ver nesta dimensão. E para o último dia, a quinta dimensão será aberta e estará sobre a terra. Essa dimensão também está, pero não é vista. Essa dimensão também está, mas ela não é vista pelo olho humano. Mas quando um pecador morre, lembre-se, ele passa para esta dimensão. Ou seja, aí mesmo está a dimensão, como quando Jesus passava da dimensão visível para outra dimensão, ou atravessavam a parede. Desta forma, também passam os não crentes da dimensão visível para a dimensão invisível, para a quinta dimensão, e os crentes em Cristo, ao partirem desta dimensão terrena, eles passam para a sexta dimensão. A sexta dimensão também está conosco. Anjos de Deus acampam em torno daqueles que o temem, os crentes em Cristo, e os defendem. E o anjo, Deus, Cristo, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, esta dimensão também está conosco. Vamos dizer que tudo está em círculo. Primeira dimensão da luz, segunda dimensão da matéria, terceira dimensão
do tempo, quarta dimensão das ondas, quinta dimensão, o lugar para onde os perdidos vão e onde permanecem como em um pesadelo. E esta é a dimensão na qual está o inferno. E a sexta dimensão, onde estão os santos, crentes em Cristo, os quais partiram, que olham para cá e não se sabe se em algumas ocasiões eles estão nas atividades, ouvindo, cantando, e nós não podemos vê-los, porque estão em uma dimensão mais rápida que o olho humano não pode captar, não pode perceber. E a sétima dimensão, a dimensão de Deus, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, portanto a dimensão de Deus, a sétima, também está entre nós. Tudo gira, tudo gira em círculo. Lembrem-se que um círculo fala de eternidade, porque não tem aonde parar. Ou seja, que para ir para a quarta dimensão e ver a quarta dimensão, o que tem que se fazer é ligar a televisão, porque a visão humana, na visão humana não é possível ver nesta dimensão. E para ver na quinta dimensão, a única coisa que tem que se ver é a situação em que a humanidade se encontra, influenciada pela quinta dimensão. Diz que o inimigo de Deus, o diabo, é o príncipe dos ares. É o príncipe do reino das trevas. Ele é o príncipe da quinta dimensão. São Mateus capítulo 25, versículo do 30 ao 31 em diante, diz que o inferno foi criado para o diabo e para seus anjos. Assim que tem essa dimensão para ele. E ninguém deseja tomar dele, e nem deseja passar uma temporada lá. É importante que os seres humanos saibam destas coisas, para que saibam o porquê Jesus Cristo veio à terra e teve que morrer na cruz do Calvário, levando os nossos pecados para nos livrar da quinta dimensão e seu príncipe, o diabo, inimigo de Deus. É por isso que há uma batalha, uma luta entre dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo estão em guerra, em luta, desde faz milhares ou milhões de anos. Mas Apocalipse mostra que esta luta terminará com o diabo derrotado e lançado no lago de fogo,
onde não aborrecerá mais. Ele desaparecerá, será queimado juntamente com todos os seus seguidores. O reino das trevas desaparecerá, o seu príncipe e todos os anjos caídos e todas as pessoas que ficaram neste reino e não quiseram sair livres através de Cristo, o nosso Salvador. Não quiseram ser transladados do reino das trevas, do reino de Cristo para o reino de Deus, para o reino da luz. Portanto, já está estabelecido o que aguarda as pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus por última vez. Mas existem pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador e que viverão eternamente no reino de Deus. Estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Esses são os filhos e filhas que Adão tinha que trazer naquele tempo. Filhos com vida eterna, em corpos eternos, corpos imortais. Mas não há problema, porque o segundo Adão os está trazendo a vida primeiro, para que possam ter vida eterna. Eles primeiro têm que nascer na sétima dimensão, na sexta dimensão. Esse do novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos em São João, no capítulo 1, versículo do 1 ao 6, e ele disse a ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. O reino de Deus é eterno. E os que entram ao reino de Deus entram para a vida eterna, nascem na vida eterna através de Cristo, o segundo Adão, na manifestação de Cristo, na segunda Eva, a qual é a sua igreja, e de era em era. E aonde estão os filhos de Cristo e a sua igreja, da era da pedra angular? Estamos aqui recebendo a palavra de Deus, o alimento espiritual para a nossa alma. Estão esses filhos e filhas de Deus não somente aqui presentes, mas em muitos países e, acima de tudo, no continente americano. A última manifestação que Cristo terá entre os gentios será na era de pedra angular, em uma grande carpa catedral. É simples assim. E logo passará a bênção aos judeus através dos ministérios de Moisés e Elias, que primeiro estarão entre a igreja na era de ouro da igreja. A explicação a como será, quando será e essas coisas não pode ser dada a conhecer pelo momento, para que não seja interrompido o plano de Deus. Mas tudo está preparado da parte de Deus. Portanto, os judeus estão seguros
eles não receberão a ninguém, a não ser as duas oliveiras. E como será isso? E como será? Como isto será? Lo van a ver isto o verão, vocês o verão quando estejam vendo se cumprindo com os judeus, com os hebreus. E o importante é conhecer o que corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo, para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazê-lo nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo o receba em seu reino, lhe perdoe e com o seu sangue o limpe de todo o pecado. Seja batizado em água em seu nome, e Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. Nasça no reino de Cristo, no reino de luz, no reino de vida eterna. Nos diversos países também podem continuar passando à frente os que ainda não haviam recebido a Cristo, para que o recebam como o seu único e suficiente Salvador, e estaremos orando por vocês. Vamos dar alguns minutos enquanto em diversos países passem adiante, recebendo ao Senhor como único e suficiente Salvador. Tem que garantir o futuro eterno, e com o único que nós o podemos assegurar, garanti-lo, é com Cristo, o nosso Salvador. Ele tem a exclusividade da vida eterna e, portanto, Ele é o único que pode dar vida eterna ao ser humano. Aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. São João, capítulo 5, verso 24, e diz: não virá condenação, mas passou da morte para a vida. Ele nos dá vida eterna, que foi o que se perdeu no jardim do Éden. Nos dá vida eterna para a alma, e nos dá vida eterna ao corpo físico, quando o transforma. Mas já temos vida eterna, e portanto tem que vir a transformação do nosso corpo no último dia, no dia final, ou último dia, como Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos nos colocar de pé e orar pelas pessoas que vieram a Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador em diversos países. Com os nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados. Pai nosso que está no céu, bendito é o teu nome para sempre.
A ti eu venho com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como seu Salvador nesses momentos, em diversos países. Pai Celestial, receba-os em teu reino. Eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração, em minha alma. Creio em ti com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todas as minhas forças e com toda a minha mente. Reconheço que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Creio em tua primeira vinda e creio no teu nome como o único nome debaixo dos céus dado aos homens, através do qual podemos ser salvos. Creio na tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que eu preciso de um Redentor, um Salvador. Dou testemunho da tua fé em mim e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoa os meus pecados com teu sangue, limpa-me de todo pecado, batiza-me com o Espírito Santo e fogo, logo que eu for batizado em água, em teu nome. Produza em mim o novo nascimento. Eu quero nascer em teu reino, quero viver eternamente contigo, em teu glorioso reino. Faça em mim uma realidade a salvação que tu ganhou para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, vocês me dirão, eu quero ser batizado em água, o mais breve possível, porque Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versos do 15 ao 16. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. E quando é submerso nas águas batismais, tipologicamente, está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. É simples assim o batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Bem podem ser batizados os que receberam a Cristo como seu Salvador em diversos países. Será até o próximo domingo, se Deus quiser, em que estarei novamente com vocês aqui.
Assim é que eu estarei bastantes dias, uns quantos domingos com vocês aqui. Orem muito por mim, para que Ele me dê tudo o que eu devo falar para vocês, para que a fé em Cristo, em cada um de vocês, se fortaleça cada dia mais, até todos chegarmos a ter a fé para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E lembrem-se que os trovões darão a fé para transformação e rapto. Que Deus nos dê esta fé através da voz do anjo forte que desce do céu, Cristo, o Espírito Santo, no último dia, no qual estamos vivendo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nos veremos no próximo domingo, se Deus quiser. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar nesta ocasião. Deus os abençoe e os guarde a todos. Oh, qué hermoso amanecer.